professora Caroline, literatura, colégio positivo. Vamos para a segunda etapa da nossa revisão aqui do semestre. Agora revisando o segundo bimestre de literatura. A gente ainda está vendo o romantismo. É o fechamento do romantismo, na verdade, certo? Então, para poder fazer essa revisão com vocês, eu selecionei exercícios lá do caderno de atividades. Alguns a gente já tinha feito no decorrer do bimestre, então eu selecionei, claro, outros exercícios. Pega lá o seu caderno de atividades, tenta resolver, tá? E aí, depois, conforme for, você dá uma pausa aqui no vídeo, tenta resolver, vê se acertou, e vamos nessa dinâmica, certo? Muito bem, olha só. A gente, no primeiro bimestre, a gente viu bastante romantismo em Portugal, características gerais do romantismo, e agora, no segundo bimestre, a gente estava vendo literatura romântica brasileira, né, e o romantismo no Brasil como um todo. A gente começou com a poesia, depois a gente viu a prosa, ou seja, os livros propriamente ditos, e terminamos com o teatro romântico brasileiro, que aí envolve o Martins Pena, certo? Então, assim, como faz um tempinho já que a gente estudou, só vamos dar uma relembrada, daí a gente já vai para a primeira questão. Então, assim, lembra que todas as gerações da poesia romântica brasileira, todas elas falam de amor, tá? Senão não seria romantismo. Só que a primeira geração, essa primeira geração aqui, ela está muito próxima da independência do Brasil. Então, além de falar de amor, essa geração vai falar do Brasil, vai falar das belezas naturais, vai falar que o Brasil é lindo, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. E vai ser a geração indianista, certo? Por quê? Porque o índio é o nosso cavaleiro medieval. Enquanto lá em Portugal estavam escrevendo histórias com cavaleiros medievais, a gente não tinha Idade Média aqui, fomos ao nosso passado histórico, né? Que é a época lá da chegada aí, o início da nossa colonização, e o índio passa a ser o personagem brasileiro que nos representa, certo? É um índio idealizado, não é um índio muito realista, não, tá? É aquele índio que só existe mesmo nos livros do Gonçalves Dias, nos livros do José de Alencar. A segunda geração é aquela mais triste, melancólica, dramática, é a geração ultra romântica, fala em amor e morte. Então, amores não correspondidos, vontade de morrer, vamos acrescentar a isso uma crise econômica na Europa e tuberculose, né? Uma doença aí que não tinha cura e tal. E as pessoas, os poetas aqui morreram muito jovens, né? Álvares de Azevedo tinha 21 anos, Casimiro de Abreu, que também é dessa época, 21, e o Castro Alves, que é da terceira geração, faleceu aos 23 anos. E essa geração, então, é chamada de mal do século, ultrarromântica, ou eu estou colocando todos os nomes, né? Mas você também não precisa decorar tudo aqui, ó. Byroniana. Por que Byroniana? Por causa do Lord Byron, tá? Que era um escritor inglês que tinha essa tendência. Mas você não tem necessidade de, né, enfim, gravar isso tudo. Mas eu resolvi colocar tudo, tá? Para ficar bem completo. Terceira geração é a geração já próxima da libertação dos escravos, já é próxima da proclamação da República. Então, é a geração social aqui do Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves, poeta baiano. E o Castro Alves também, a geração dele é chamada de geração hugoana. Por quê? Por causa da influência do Victor Hugo, grande escritor francês, que era romântico e escreveu Os Miseráveis, certo? Então já tem uma preocupação social aí. Aqui no Brasil, o maior problema social que a gente tinha era a escravidão. Bora para as questões. Pessoal, aqui tem a Canção do Exílio. Acredito que todo mundo conhece, é do poeta Gonçalves Dias. Talvez, eu acredito que seja o poema mais famoso da literatura brasileira, todo mundo conhece, né? Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu vizinho, todo mundo conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Eu não vou ler, né? Por conta disso, eu acredito que você conhece,
já deve ter lido lá com o seu professor, com a sua professora. Muito bem. O hino nacional cita parcialmente. Falei para vocês que eu estou usando o caderno de atividades de vocês, né? Livro de atividades, certo? Você não fica perdido aí. Então, a gente está na questão 4, tudo bem? Muito bem. O hino nacional brasileiro cita parcialmente uma das estrofes do poema acima. Qual é? Essa aqui é uma questão discursiva, depois coloquei outras objetivas também, tá? Muito bem. Tem uma parte da Canção do Exílio que foi parar no hino nacional. Aonde? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, certo? Então, se você for pegar o hino nacional, você vai ver que está entre aspas. Por quê? Porque é uma citação. E citação você deve colocar entre aspas. Então tem um trechinho lá, pega lá o hino nacional, tem um trechinho que está entre aspas, é porque está citando a Canção do Exílio, que é mais antiga do que o hino nacional, tá? B. Identifique no poema 4 características românticas. Olha, nacionalismo, tá? Essa coisa nacionalista faz parte do romantismo. Além disso, sentimentalismo, né? Ele fala muito, né, do sentimento dele, da saudade, da tristeza, né? De estar longe do Brasil. Ele escreveu isso aqui, ele estava fazendo faculdade lá em Portugal, na Universidade de Coimbra. Com certeza estava muito tempo sem vir para o Brasil, né? Então, esse sentimentalismo. Subjetividade, que é você falar muito de coisas tuas mesmo, né? Então, ó, minha terra, né? Tem palmeiras onde canta sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Então, os românticos falam muito deles mesmos, né? Então, bastante subjetividade. Nacionalismo, sentimentalismo, subjetividade. E uma coisa que eu acrescentaria aqui é o seguinte: olha só, você tem aqui sabiá rimando com lá, né? Palmeiras, por acaso está rimando com gorjeiam? Não tá. Aqui, flores rima com amores. Estrelas, está rimando com vida? Não. Então, poderia acrescentar assim, que os românticos, os poetas românticos, isso aqui é um exemplo, nem sempre eles eram tão rigorosos com relação à forma, né? Então, o que é a forma? Rima, métrica. Gente, rimou, rimou, não rimou, também não vou me estressar tanto, bem assim. Então, você poderia colocar, escrevendo de uma maneira mais correta, você poderia escrever assim: maior liberdade formal. O que significa isso, maior liberdade formal? Significa que o poeta romântico ele tinha mais liberdade na hora de escrever o poema, liberdade de repente, optar por não rimar todos os versos. Isso é absolutamente impensável em outras épocas. Por exemplo, assim, você vai pegar a poesia parnasiana, que você ainda vai estudar, que a gente ainda vai ver, você vai ver assim que, gente, é impensável. Como assim fazer poesia sem rima? Né? Então põe ali nacionalismo, sentimentalismo, subjetividade e maior liberdade formal, que daí é essa liberdade para, às vezes, não rimar. Tá? Seriam 4 características. 2 elementos da natureza tornam-se no poema símbolo da pátria distante, já que ele está fazendo faculdade lá em Portugal, está longe do Brasil, faz um tempão que não vem para cá. Então, quais são esses símbolos do Brasil? Fácil, né? Palmeira e sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Isso é bem nacionalista, né? Então, é o símbolo do Brasil, o sabiá e a palmeira, né? Que não tem lá em Portugal. É interessante que agora tanto os poetas como os pintores, na hora que um pintor vai fazer um retrato do Brasil, procura colocar realmente árvores bem brasileiras, né, flores bem brasileiras, paisagens bem brasileiras. E aqui também, sabiá, palmeira, bem isso, bem Brasil. E aqui a gente tem lembrança de morrer,
do Álvares de Azevedo, eu deixo a vida, como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre cineiro. Então, eu deixo a vida como aquele cara que está saindo do deserto e finalmente achou um oásis. Assim que eu deixo a vida, né? Deprê isso, né? Ó, óbvio, segunda geração do romantismo, romantismo mal do século. Ele, coitado, né? O Álvares de Azevedo, ele realmente contraiu tuberculose e aqui no momento de muita tristeza ele fala, olha, mas quer saber? Morrer é até bom, porque a vida é um horror e tal, não sei o quê. Então, assim, então é como se ele saísse de um deserto para finalmente encontrar um oásis. É como quem estivesse passando por um longo pesadelo e finalmente o sino toca e a pessoa acorda, tá? Esse fragmento mostra uma atitude escapista, típica do romantismo. Como assim escapista? Fugir da realidade, né? A realidade é difícil, então quero fugir da realidade. O eu lírico idealiza o quê? Ele imagina o quê? A vida como um ofício de prazer destinado à fruição eterna? A fruição, tipo aproveitamento eterno? A morte como um meio de libertação do terrível fardo de viver? O tédio como a repetição dos fragmentos belos e significativos da vida? O deserto como um destino sereno para quem finalmente vence as hostilidades da vida? Gente, isso aqui é só interpretação de texto. O que a gente tem então como resposta? B. A morte como um meio de libertação do terrível fardo de viver. No caso aqui, a morte é libertação mesmo, porque a vida é sofrimento. Sofrimento por conta da doença, sofrimento por conta de amores não correspondidos. E aí você interpreta, né? Como você quiser, mas é mais ou menos isso daí, né? A vida é sofrimento, a morte é libertação. Essa atitude escapista, fugir da realidade, evasão da realidade. Muitas vezes eles usam essa palavra também. Evadir-se, né? Evasão, fugir da realidade. Certo? Isso aqui, então, o texto anterior aqui é da primeira geração romântica, né, brasileira, e esse aqui é da segunda. Muito bem, aí eu coloquei da terceira também para equilibrar. Gente, já dei resposta, né? Mas vai lá. A vez primeira em que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe, a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, a cortina, né, que substitui a porta, tá? E do quarto saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. Pessoal, isso aqui é só um trechinho de um poema, tá? Que é maior, chama O Adeus de Teresa. E, bom, o trecho apresenta uma visão mais realista do amor, havendo nele traços de erotismo. No romantismo brasileiro, o poeta que apresenta essas características é Castro Alves, tá? Gente, olha só. Sabia que eu já vi questão de vestibular em que as pessoas colocaram perguntas assim e esqueceram que aqui embaixo a pessoa encontrava a resposta? Interessante, né? Já vi questão de vestibular assim, onde a resposta realmente estava ali embaixo, nas referências bibliográficas, sim, tá? Então, aqui é uma questão discursiva, é só para a gente relembrar mesmo. Castro Alves, ele é um poeta da terceira geração, então ele é o poeta dos escravos, Navio Negreiro, Vozes da África, Canção do Africano, ele escreveu, né? Então, um grande abolicionista brasileiro, mas quando ele fala de amor, ele coloca sensualidade. Olha aqui o rapaz saindo do quarto da moça, como assim? Entendeu? Os outros poetas do romantismo, eles eram muito contidos, assim, eles não falavam de sensualidade desse jeito aqui, tá? É um amor não tão idealizado, ele é um amor mais
real, mais carnal, mais realista mesmo, certo? Então Castro Alves tem essa característica, além, é claro, de ser o poeta dos escravos. Agora eu peguei aqui sobre uma questão para trabalhar aqui de modo geral o romantismo e ver a questão da prosa também, que são os livros propriamente ditos. Ao que diz respeito ao romantismo brasileiro, é possível afirmar que tem que procurar correta então, hein? Gonçalves de Magalhães foi o principal poeta do romantismo brasileiro, responsável por inaugurar a escola romântica no Brasil, com a publicação de A Confederação dos Tamoios. Já começou errado aqui, né, pessoal? Olha só. O principal poeta do romantismo brasileiro foi outro Gonçalves, foi o Gonçalves Dias. Gonçalves de Magalhães, ele também foi importante, mas o colega dele, Gonçalves Dias, foi o mais importante. Mas o Gonçalves Dias publicou o primeiro livro do romantismo no Brasil, só que não foi a Confederação dos Tamoios, foi Suspiros Poéticos e Saudades, primeiro livro de poesias românticas publicadas no Brasil em 1836, tá? Tá errada A, né? B, sobre o teatro romântico brasileiro, pode-se destacar pelo menos um grande nome, Martins Pena, que se especializou em comédias e escreveu O Noviço. Certíssimo, é isso. Lembra, o Martins Pena era um sujeito assim que ele via peças de teatro vindas da França sendo traduzidas para o português e pensou assim, eu também consigo fazer isso. E ele começa a escrever, então, comédias românticas, muito legais, muito engraçadas. E a mais famosa é realmente O Noviço, certíssimo. Vamos só ver porque as outras estão erradas. C. Os romances do José de Alencar podem ser classificados como urbanos, rurais, históricos, regionalistas, naturalistas e indianistas. Não, né? A gente tem os urbanos, sim, rurais não. Aí a gente chama de regionalistas, aqueles que se passam em lugares fora ali da corte do Rio de Janeiro, tá? Históricos, ok. Naturalistas é uma outra coisa que vocês não aprenderam ainda, é assunto do segundo ano, tá? E indianistas, sim. Então, José de Alencar, tá errada essa alternativa, né? Porque ele tem romances sociais urbanos, indianistas, regionalistas, históricos, certo? Indianistas, sociais urbanos, regionalistas, históricos. É isso aí. E tem autobiográfico também. E escreveu peças de teatro também. Só que tem uma peça de teatro dele que é um bocado racista. Pronto, falei. Você vê, às vezes é um bom escritor, aí a gente acha uma coisa não muito legal sobre ele. Assim é a vida. Né? Pois é, seu José de Alencar. Ainda assim é um grande escritor, né? Apesar dessa questão. Né? Não dá para jogar ele fora de jeito nenhum. A gente tem que fazer uma leitura crítica de algumas coisas. D. Sobre os romances indianistas de José de Alencar, é possível afirmar que eles são representativos da cultura brasileira, uma vez que os casais protagonistas são constituídos sempre por uma mulher branca e um homem indígena. Não é verdade, tem o contrário também. Iracema é uma índia, né, e Martim é um branco. E Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos, ele faz ali um libelo em defesa do fim, em Espumas Flutuantes, ele faz uma defesa do fim do tráfico negreiro. Não é Espumas Flutuantes, né? É Navio Negreiro mesmo, o nome do poema. Certo? Então essa aqui está resolvida e era isso, pessoal. Tá? Vamos parando por aqui. Acredito que deu para relembrar, né? Um pouquinho rapidamente.